A verdade Ou a melhor versão? o que você prefere? Vamos citar uma realidade. E focar no seu contexto. Por um jornalismo menos técnico. E mais reflexivo, está entrando no ar o Estúdio Contexto. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um podcast, o 03 do Estúdio Contexto, sempre na companhia da jornalista Silvana Gonçalves. Olá, Gabi. Olá, Ledaros. E do produtor audiovisual Ledaros. Oi, gurias, tudo bem? Lembrando que nós temos o apoio do Vitor Lemes, da Valve Áudio e Vídeo. A falta da educação. Desde o início de junho, conforme anúncio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, as atividades escolares nas instituições públicas e privadas de ensino retornaram no estado de forma remota. As aulas estavam suspensas desde o dia 13 de março, embora as instituições particulares, aqui em Caxias do Sul, pelo menos, já estejam nesta modalidade digital desde março, logo após o início das regras de distanciamento social. No que diz respeito à volta dessas atividades na rede pública, o governo considera a capacidade de autocuidado do educando, o uso de aulas não presenciais, o número de alunos por turma e, na forma de escala presencial, os recursos financeiros necessários para a adoção de todos os protocolos de saúde, incluindo os equipamentos de proteção individual e salas de isolamento. Só que, além disso, existe toda a questão do transporte escolar, da circulação de pais e alunos nas escolas e até mesmo a logística a ser adotada nos refeitórios, já que muitas crianças fazem suas refeições nas escolas. Então, esta é uma etapa que nós ainda vamos acompanhar o desenrolar. O fato é que a suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado levou pais, alunos, professores a se questionarem em relação aos reflexos na educação das crianças, principalmente, mas também dos adolescentes. Com as escolas fechadas há 3 meses, com o ensino presencial suspenso, a educação, de uma certa forma, passou a ficar em estado de suspensão. Por um lado, isso ampliou o tempo de convivência dos pais com os filhos em casa, inclusive fazendo com que eles se aproximassem da realidade do ensino e do aprendizado das crianças, agora falando mais destas que estudam em escolas particulares e estão tendo essas aulas remotas desde o início da pandemia. Agora, até que ponto isso significa que a educação ganhou o reforço do ponto de vista do tempo de dedicação a esta área que é fundamental na formação de qualquer pessoa a partir das famílias, que passaram a acompanhar as tarefas dos filhos e o desempenho dos professores diariamente? Vale lembrar que muitos pais deixam youtubers serem referências para os filhos e se esquecem de prover seus próprios princípios, sem aqui fazer julgamento do que os pais acham correto ou não em relação aos filhos. É só uma observação, um pitaco. Então, será que esses pais passaram a prestar mais atenção naquilo que os filhos estão acompanhando na internet? E temos, claro, o lado dos professores, que talvez nunca tenham trabalhado tanto. E, além disso, estão sendo supervisionados pelos pais que acompanham, de fato, as aulas remotas, porque nem todos fazem isso. Alguns conseguem atuar de forma mais integral, outros não. De qualquer forma, a gente sabe que é uma mudança radical na rotina das famílias. E que nada mesmo substitui o aprendizado escolar diretamente com o professor, esse contato, e nem a convivência social das crianças com os colegas em sala de aula. Sil, vai lá. É bem complexa essa situação. De um lado, a gente tem os professores que estão tentando ensinar dentro de uma nova sistemática e do outro lado a gente tem os alunos e os pais acompanhando todo o desenvolver dessas tarefas que são enviadas para casa, ou seja, de uma forma eletrônica, online, ou seja, de uma forma também que estão buscando de materiais, né, enviando via escola. Então, o que a gente vê é que é efetivo, é efetivo esse aprendizado? Como é que
se acompanha, o professor consegue acompanhar o aprendizado desse aluno, ele consegue ver a evolução desse aluno e os pais, eles estão de fato junto ao aluno, desenvolvendo as tarefas que tem que se desenvolver, porque isso não é a realidade de todos. Uma parcela consegue estar presente na hora do desenvolvimento das tarefas. Outra parcela trabalha, como já foi bem dito pela Gabriela. Mas, porém, a gente também tem que ver a questão de disponibilidade intelectual e moral, né? Que é a disponibilidade de querer estar junto ao seu filho, desenvolvendo as tarefas que são enviadas pela escola. Disponibilidade e responsabilidade. Né? Que isso é muito importante, principalmente nesse momento. Ledaros. Bom, me parece assim que a gente está enfrentando, enfim, essa crise, né, que é uma crise, essa crise de ensino que é derivada, né, da crise sanitária que a gente vem enfrentando. E me parece que essa crise na educação, ela parece que ela está precipitando um fato assim que mais cedo ou mais tarde a gente viria a enfrentar, que é a defasagem tecnológica, né, que nós temos principalmente no ensino público. Assim, de estrutura. Né? De estrutura, né? Uhum. A gente vê assim que ainda muitas escolas públicas que têm ainda um sistema de internet muito fraco, né? Onde as crianças não têm computadores suficientes para todas terem acesso, né, à internet. Mesmo o sistema de ensino, né, é um pouco defasado ainda, né? Você pega uma escola de ponta particular, hoje você tem as tais das lousas digitais, né? Uhum. Que fazem com que o interesse do aluno se mantenha muito mais ativado, diferentemente de uma lousa ainda antiga, né? Onde você usa lá um pincel, né? Um pincel atômico, sei lá. Acho que se usa isso ainda, né? Enfim. Então, assim, eu acho que isso vai fazer com que as autoridades, enfim, todo o sistema de ensino público, né, repense, né, esse sistema todo, porque essa é uma tendência, assim, inexorável, né? Quer dizer, não tem mais volta. A gente sabe que o avanço da internet, do ensino à distância e do uso da internet vai ser cada vez mais premente. Então, assim, não tem como a gente adiar mais isso, né? Uhum. E eu acho que essa falta de investimento no ensino básico no Brasil, somado a essa crise sanitária, essa crise de ensino que se estabeleceu agora, assim, sabe, vai criar um prejuízo muito grande, assim, para a educação, principalmente para a educação pública, né? O que mais dói, eu acho que eu posso dizer isso nesse momento, já que tu tocou nesse assunto da questão das estruturas das escolas públicas, e isso é histórico. Eu estudei no segundo grau, era segundo grau na época, numa escola estadual, e eu me lembro, isso já tem muito tempo, né? Já tem 30 anos que eu saí da escola, e eu lembro que desde aquela época havia problemas de estrutura, de falta de manutenção, paredes sujas, sabe? Esse tipo de serviço que não é complicado do Estado fazer, né? E, além disso, nos leva também a pensar no orçamento milionário que o Ministério da Educação tem, porque tem. Então, quem sabe agora a gente vai começar a ver uma evolução, tomara, nesse sentido, Lê, que tu falaste da questão da estrutura, porque as escolas não têm uma estrutura tecnológica de computadores, porque às vezes não tem nem cadeiras adequadas para as crianças, enfim, é uma série de problemas de estrutura, de infraestrutura. Inclusive a questão pedagógica passa por isso, né? Uhum, porque à medida, claro. os professores também precisam ter uma atualização nesse sentido. Assim, condições eu mínimas. acho que é todo um processo, né? Uhum. Quer dizer, se você moderniza as escolas, você tem que modernizar também a pedagogia, o sistema de ensino desses professores, né, para poderem trabalhar com essas ferramentas digitais, né? Então, Atualizá-los, né? Exatamente. Então, acho que é uma tendência, assim, que não irreversível, né, que a gente vai ter que adotar, pelo menos se a gente quiser realmente, né, que o Brasil melhore nos rankings internacionais, né, de ensino, porque nós estamos... Isso é um problema histórico, né, é uma coisa atual, mas a gente, assim...
vem com essa defasagem, né, de muitos e muitos e muitos anos, e eu acho que o investimento em ensino básico é que vai fazer com que a gente dê esse salto, né, para cima, né? Certo. Vamos ouvir agora a Ana Lúcia Gil Terres. Ela é pedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva e também pós-graduanda em Neuropsicopedagogia. Nesta forma não presencial, é muito importante que o processo de aprendizagem ele seja contínuo e que ele seja acompanhado. De que forma vai depender de cada família, vai depender da realidade de cada escola, vai depender muito do número de alunos que essa escola tem. Quanto menor o número, maior, acredito que maior a facilidade de entrar em contato com as famílias de alguma forma, mas verificar a forma de retorno dessas atividades. De nada vai adiantar ficar encaminhando atividades para casa, enviando via formas tecnológicas, se não retornar. Então, como é que o professor vai acompanhar? Observando os trabalhos que retornam e, em alguns casos, sabe-se que é possível fazer uma ligação, fazer uma videochamada, fazer alguma forma de contato com esse aluno para acompanhar o seu processo de aprendizagem. E a importância, então, dos pais nesse processo é ser parceiro da escola, parceiro dos professores e fazer o possível para que o aluno consiga executar as atividades que lhes foram enviadas. A gente sabe que não é a mesma coisa, que o ensino em sala de aula ele tem um valor imensurável. É um contato direto, olho no olho, em que o professor está acompanhando as atividades que os alunos estão fazendo, conseguindo ser bem pontual naquilo que o aluno está apresentando na hora que está fazendo a atividade. Isso acho que é o maior desafio como professores hoje, é a questão de não conseguir estar em contato com esse aluno, de não acompanhar o ato da atividade. Porque é ali que surgem as dúvidas, é ali que surgem onde o professor percebe as maiores dificuldades do aluno e nessa modalidade à distância agora a gente não está conseguindo acompanhar o processo de construção do conhecimento. E isso é o maior desafio, é através de uma atividade que poderá ter sido feita pelo aluno ou não, então é muito complicado avaliar dessa forma. É interessante esse ponto que ela fala da construção do conhecimento. Eu tenho para mim que isso vai ficar bastante para trás, vai ter aí um regresso, eu não sei. Um gap. Vamos ter um gap, né? Isso, um gap. Perfeito, obrigada, Lê. E me preocupa bastante isso, até porque eu tenho um sobrinho de 7 anos e eu já acompanhei algumas aulas dele, o desempenho dele, e teremos sim um gap. Eu acho que o conhecimento, ele perpassa também pela questão da segurança e dos afetos, né? A criança nem sempre é só o conteúdo propriamente dito que vai ensiná-la, que ela vai aprender com aquele conteúdo propriamente dito. Mas a questão da presença do professor, ele está ao lado do aluno, incentivando, dando segurança. Uhum. Eu tenho para mim, assim, do meu primeiro dia de sala de aula, na minha primeira série, isso faz muito tempo, né? Eu lembro exatamente, eu sabia ler e escrever, eu aprendi a ler e escrever em casa, mas eu entrei na sala de aula, eu quis que o professor pegasse na minha mão para me ensinar como fazer o alfabeto. Ou seja, eu tinha todo o conhecimento, mas eu precisava do quê? Do carinho, do afeto daquele professor e da segurança que ele estava me dando para estar ali desenvolvendo a minha tarefa. Uhum. Então, claro que isso não está acontecendo a parte dos pais, mas também como a pedagoga nos falou, não é todas as famílias que são presentes, que estão ali desenvolvendo essa tarefa junto com o aluno e retornando essa tarefa para o professor. E o papel do professor, ele é fundamental e especialmente estando ao lado do aluno, né? Aí a gente volta um pouco para aquela questão do professor do interior, das escolas seriadas, né? Que eram classes pequenas, onde o professor tinha contato com os alunos, tinha contato com a comunidade. E hoje o professor ter contato com a comunidade, numa realidade que a gente vive, onde um professor dá aula para 8, 9 turmas,
Como que ele vai ligar para esses alunos? Como é que ele vai conversar com esses alunos, com os pais desses alunos numa situação de pandemia? Então, isso é bem questionador, né? Como fazer essa aproximação do professor nesse momento e o papel que ele tem no ensino. Lê. Não, eu concordo plenamente com a Silvia, né? Eu acho que, eu diria até que é inviável, assim, quando você pensa numa situação dessas, né? Como ela citou, né? Assim, o professor dá aula de português para, sei lá, 12 turmas daquela escola, né? E olha o universo de estudantes com o qual ele tem que lidar, né? Então, é muito difícil de fazer essa individualização, né? De você ter esse contato e dizer, olha, eu sei as dificuldades de cada um, eu sei o que está acontecendo com cada um. Quando você está em sala de aula, sim, você tem, porque você até lembra, né? Tem a coisa visual, você tem uma relação muito mais próxima. Agora, remotamente fazer isso é muito difícil, né? E a gente sabe que os pais, infelizmente, né? Tem uma quantidade significativa de pais que, pelas mais diversas razões, aqui a gente não está julgando ninguém, né? Não conseguem dar esse acompanhamento mínimo, né? Para que a criança ou adolescente realmente possa focar naquilo que ele está aprendendo, naquele material que foi enviado para ele, né? E ajudá-lo nesse sentido, né? E de dirimir dúvidas. Às vezes o pai não tem nem condições de dirimir as dúvidas, porque ele talvez não tenha tido uma educação suficiente para isso, né? E não tem a bagagem pedagógica de um professor. Além da bagagem pedagógica, com certeza. Tem outro ponto que está começando a ser observado pelos pais, alguns pais que eu conversei, que é a questão das crianças daqui a pouco não quererem mais voltar para a escola, estarem se acostumando a ficar dentro de casa. Então, as crianças estão em conflito também por conta disso, né? Porque ficar dentro de casa passa a ser mais confortável. Elas têm a saudade, lógico, da convivência com os coleguinhas, mas, ao mesmo tempo, elas também estão começando a se acostumar com esse sistema todo. Bom, sobre os professores, a gente estava comentando aqui também, tiveram que se reinventar, planejando aulas atraentes por meio dessas plataformas digitais, gravando conteúdos, aprendendo a editar vídeos, né? Mas e o futuro da educação desta geração? Vai ficar comprometido, isso que a gente está colocando aqui do Gap? De certo, sabemos que este ano trouxe um desafio enorme para os professores, na questão do uso dos recursos tecnológicos disponíveis para que os alunos tenham acesso às aulas. Sobre isso, vamos ouvir o depoimento da Olga Nerica de Campos Lima, que é professora de português da Rede Pública Municipal e nos traz aí a realidade dela. Tem exigido de nós um trabalho diferente, um acompanhamento sistemático, uma exigência de uma nova rotina que se estabelece, de uma correção permanente das atividades e de um monitoramento dessas atividades que são feitas pelos alunos, porque a gente sabe que eles terão nesse processo uma série de dúvidas, eles precisarão do nosso acompanhamento, da nossa ajuda, e a gente precisa estar disponível para isso. Porque é importante que a gente diga, por mais que pareça que nós estejamos tendo aulas em EAD, na verdade o que está ocorrendo não é uma aula em EAD. EAD tem uma outra dinâmica de planejamento, de organização, de linguagem, de recursos, que na nossa situação isso não é possível. Até porque nós sabemos que nem todos os nossos alunos têm os mesmos recursos tecnológicos à disposição. E muitas vezes isso termina sendo um limitador para o professor, porque quando a gente está organizando a aula que vai postar e que esse aluno vai ter acesso, seja no Classroom, no WhatsApp, no Facebook ou outros meios eletrônicos, a gente sempre tem essa preocupação de que forma eu posso organizar essa aula pensando nessa realidade, que eu tenho diversos alunos que vão ter acesso a essa aula de formas diferentes. Bom, nós estamos focando mais nas escolas de ensino público e também privado, mas vale lembrar que a Covid-19
no que diz respeito à educação, suspendeu aulas presenciais em creches, em pré-escolas, como já falamos, então, no ensino fundamental, no médio, no ensino técnico, na graduação e pós-graduação, no ensino de idiomas, de música, de esportes, de dança, de artes cênicas, de formação profissional e continuada, de cursos preparatórios para concursos, treinamentos, enfim. Tudo foi adaptado ao esquema remoto. O ponto positivo, e talvez seja o único, da suspensão das aulas nas escolas maternais, por exemplo, onde os muito pequenos estudam, tem a ver justamente com a questão da saúde das crianças, que certamente estão muito mais protegidas em casa neste período. Outro aspecto em relação aos pais, e agora voltando a falar sobre as escolas particulares, é o excesso de conteúdo que muitas vezes pode estar sobrecarregando os pais, como o Lê comentou agora há pouco, e tem essa questão de que eles não têm o conhecimento, a bagagem pedagógica, social de um professor. E ainda também há os pais que não conseguem ficar disponíveis o tempo inteiro porque estão trabalhando em home office ou até mesmo estão buscando uma recolocação diante da situação dramática de desemprego que nós estamos vivendo e daqui para frente vamos viver mais ainda. Vamos ouvir agora, o Estúdio Contexto ouviu a Alessandra Spiandorello, ela é dentista, mãe de um menino de 8 anos e de uma menina de 3 anos, que estudam numa escola particular de Caxias do Sul. Pode colocar no ar, Vitor. Acredito que o aprendizado das crianças dessa forma remota, que está sendo nos dias de hoje, é muito difícil na questão do foco. Pois por mais que os professores se empenhem na realização das tarefas, elas nunca terão o resultado que eles gostariam que fosse estando na sala de aula. Até porque cada criança é uma criança e cada um tem seu jeitinho, seu modo de estudar, o seu modo de ter atenção durante as aulas. Eu acho que o auxílio dos pais nunca é igual, pois cada família tem a sua rotina, a sua forma de pensar e nem todos dão o suporte para as crianças necessário. Acho que ainda temos o fato de que tem toda a sobrecarga exigida em cima das mães, que ainda são as que coordenam essas tarefas na maioria das casas. Elas cuidam da rotina da casa, cuidam do filho, trabalho, compras. Acho que também deveríamos considerar o ano perdido para nossas crianças. Pois apesar das particulares estarem dando auxílio, o município e o estado, eles não conseguem dar esse retorno devido à carência de muita família, que não tem acesso à internet, não tem acesso a inclusive um ambiente para que essas crianças estudem. Complicado. Complicado. E essa questão do ano perdido também, eu acho que a Alessandra colocou algo, pode ser polêmico e bastante discutível, mas eu, sinceramente, não sei vocês, mas eu ando ultimamente pensando nessa hipótese que talvez fosse mais saudável até para as crianças. Que o ano fosse perdido. Perdido no sentido... Perdido por um momento difícil que nós estamos passando. De suspensão das aulas, né? Nesse sentido. Porque o que veio sendo ensinado até o momento, eles não vão perder, né? Óbvio, né? Eu achei bem interessante o que a prof. Olga falou sobre a questão de nós não estamos vivendo uma educação EAD, que é completamente diferente. Uma educação EAD, ela tem um suporte pedagógico específico para aquele tipo de educação, né? E o que nós estamos vivendo é um tatear sobre as coisas. Na realidade, ninguém sabe como funciona melhor, como que vai de fato fazer com que o aluno aprenda, como de fato esse material vá chegar até ele numa linguagem que seja entendível. Como agora a nossa entrevistada falou, a Alessandra, ela acabou de falar, né, que os filhos delas têm muitas tarefas. Então, o que é o ponto certo? Qual é o ponto certo em termos de tarefas? O ponto certo em termos de linguagem, como a Olga falou. A preocupação que o professor tem em postar nos ambientes online um conteúdo em que seja entendido a todos, né? Porque é uma linguagem única e para diferentes seres. Né? Porque é diferente em sala de aula que tu tem milhares de recursos, inclusive visuais. Né? Então, é uma situação bem complexa. E essa questão, Gabriela, de não ter, ser um ano perdido, eu também tenho minhas dúvidas de que a gente vá conseguir esse ano, terminar esse ano letivo, que são 200 horas
de sala de aula, que tem que ser dado conta. E como vai apresentar essa conta no final, né? Para quem é adulto, quem está na universidade, é uma situação. Pessoas adultas têm uma relação muito mais próxima com esse tipo de aprendizado, por vias tecnológicas, enfim. É que eu queria chegar. Muito mais do que uma criança, que é outra vida. Uma criança tem outra vida, tem, né, outras responsabilidades até, enfim, né, Lê? Não, eu acho que a Alessandra falou, ela começou a sua fala marcando a questão do foco, né? A dificuldade de a criança focar naquele ensino, naquela aula, naquele conteúdo, né? Eu acho que essa é a grande questão. Porque o ensino à distância, o EAD, é uma estrutura que foi pensada para adultos, né, gente? Claro, basicamente, sim. né? Então, assim, Certo. a gente querer transportar isso para o ensino infantil, para o ensino elementar... Eu tenho sérias dúvidas assim, sobre se isso funcionaria realmente, sabe? Como vocês sabem, eu também atuo como professor de inglês, né? E embora o meu sistema de trabalho é com aulas particulares, eu tive uma experiência muitos anos atrás, acho que faz mais ou menos uns 20 anos, em que eu dei aula de inglês para alunos da rede municipal, para uma escola da rede municipal, né? Como uma atividade extracurricular. Isso foi cerca de um ano e pouco. E eu me lembro bem da dificuldade que eu tinha, né, na época de manter a atenção da classe, assim, né, como a dispersão já era muito grande naquela época, assim, né, sabe? Isso que a gente não tinha todo o universo, né, de aplicativos, de redes sociais, de games, que hoje nós temos nos celulares. Na palma da mão. Na palma da mão, e que fazem com que as crianças e os adolescentes, né, estejam o tempo todo, sabe, saindo... Familiarizados até com o celular, eles já têm uma familiaridade, as crianças. Não, mas o que eu quero dizer é que isso acaba tirando muito do foco, né, da atividade de ensino, né? Claro. Eu sei que na sala de aula você tem mais como controlar isso, né? O professor daqui a pouco, provavelmente, não faz tempo que eu não leciono em sala de aula, mas... Provavelmente a gurizada não pode nem ligar o celular, ou tem que deixar guardado, enfim, né? Mas em casa, como é que você vai controlar isso, né? Então, o celular do lado ali do computador se torna um elemento muito sedutor, né? Que acaba tirando o foco da criança e do adolescente. Então, assim, do adolescente principalmente, né? Então, eu acho muito difícil, sabe, que funcione esse sistema de educação à distância com crianças e adolescentes. Com assim, crianças, né? então... Crianças especialmente. Crianças especialmente, talvez, nesse sentido que a Alessandra colocou, a questão de encerrar este ano, justamente por conta disso. E daí o adulto não tem esse problema, os universitários... Ok, exato, né? Fazer um ensino à distância, até porque isso, como o Lê colocou, já acontece há muito tempo. Mas em relação à conclusão do ano letivo, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, assim. Eu espero que no segundo semestre as coisas, né, melhorem, enfim, que a gente consiga restabelecer, né, as aulas presenciais. Evidentemente que isso vai depender, claro, do andamento da crise sanitária, né? Mas torcendo, né, mais de uma forma otimista do que realista, assim, né, torcendo para que realmente aconteça uma baixa significativa, né, dessa crise que a gente está vivendo e que as aulas possam retornar, né, no segundo semestre. Tem que acontecer essa baixa bem significativa mesmo, como tu colocou, porque os pais também têm receio de colocar as crianças de volta nas escolas. E então, só isso vai acontecer, acredito eu, quando, desculpa te interromper, Sil, mas quando realmente estivermos seguros. Porque senão, se eu tivesse filhos, eu não deixaria voltar. Não, com certeza. Aí a gente volta naquele ponto inicial que tu falaste, de o quanto tem que estar preparado todo o sistema para receber esses alunos pós-pandemia. E será que vamos estar preparados neste ano? Essa é a questão também, né? E outro aspecto em relação ao professor é que ele também precisa perceber as dúvidas dos alunos. Eu estou falando dessa questão do rendimento, do aprendizado, das provas, nessa forma remota. Então, ele está tendo de observar até mesmo a expressão
destes alunos do outro lado de uma tela. Nós conversamos com o Ricardo John, que é professor de artes da Rede Pública Municipal de Caxias do Sul. Ele coloca também a questão dos registros pedagógicos que eles têm que fazer, a parte burocrática, a comprovação de que as aulas estão sendo dadas. Então, nós vamos saber dele como é que está sendo a dinâmica das aulas, considerando a realidade dos alunos que estudam em escolas públicas. A dinâmica, ela varia muito de escola para escola, até porque as escolas da rede, elas atendem a uma diversidade muito grande de realidades, né? Então, a Secretaria de Educação, ela deu liberdade para que as escolas escolhessem qual a melhor maneira de atingir a todos os alunos, né? Porque um princípio que está se levando muito a sério é que todos sejam atendidos, que todos tenham acesso, todos consigam desenvolver as atividades, receber as atividades, de alguma maneira, receber orientações para elas, né? O que, nesse momento, se torna um pouco difícil, é um desafio que a gente já tem que enfrentar. Então, assim, tem escolas que optam por atividades via WhatsApp, mandam as atividades, montam grupos de turmas e mandam pelo WhatsApp, os pais recebem, repassam para os filhos, fazem as atividades, devolvem por foto e depois repassado para os professores. Outras escolas já optam pelo meio físico, né? Marcam o dia, é entregue uma espécie de polígrafo com todas as atividades a serem desenvolvidas e com uma data prevista para retorno em que é devolvido isso, né? Mas é tudo muito complicado, porque a situação ela muda a cada semana. Então, quando a gente consegue dar uma organizada na coisa, já vem novas diretrizes da esfera estadual, a questão de bandeiras, enfim. E tu tem que reinventar toda a estrutura, tu tem que se readaptar às maneiras como vão ser feitas. De repente, uma coisa que agora está funcionando, na outra semana já não pode mais ser feito. Sem falar que a questão do meio eletrônico, né, digital, a gente esbarra nas questões legais, que é uma coisa que as pessoas pouco se atentam a isso, né? O próprio WhatsApp. Tu vai mandar atividades para o WhatsApp dos alunos, ok, é uma ferramenta a ser utilizada, mas a gente tem que estar atento dentro da legalidade da questão. O próprio WhatsApp tem um termo de, enquanto tu acessa ali, tu aceita utilizar o WhatsApp, tem, se eu não me engano, até os 13 anos ele alega que não deve ser usado por menores de 13 anos. E aí como é que fica? Né? Tu limita alunos de 8º e 9º ano, e os menores? Utilizam o WhatsApp dos pais? Ok, mas aí é um aparelho, muitas vezes você tem 2, 3 alunos em casa, o pai ou a mãe tem que trabalhar, levam o celular junto, que tempo eles vão ter para dividir esse aparelho, fazer as atividades e... É complicado isso, é bastante complicado. E vocês perceberam que quanto mais a gente fala sobre isso, mais contextualiza este tema da educação, mais situações aparecem. Com certeza. Essa eu percebi na fala do professor John, o Ricardo John, a questão de quantos intermediários tem até chegar o conteúdo às mãos do aluno e voltar para o professor. Uhum. E o comprometimento que esses professores estão tendo que ter, né? Até, assim, é louvável o comprometimento deles, no sentido de que tem que chegar todas as questões, todo o material às mãos de atender toda a rede. E o que é imensurável, né? Tu não tem como medir se está chegando ou não, né? Aí, claro, tem a parte burocrática, como ele comentou, como uma prestação de contas, né? Preenchimento de cadernos, que é a forma de ter um controle sobre aquilo que está sendo ensinado. Que está chegando às mãos dos alunos. Uma né? comprovação, uma avaliação. É até uma pena, porque a gente tentou entrevistar a secretária da Educação e marcamos, inclusive, com ela e ela não pôde comparecer. Por fim, é uma pena porque ela poderia nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão de como o município está procedendo, né? O professor mesmo nos falou que o município deixou em aberto, né? A secretaria deixou em aberto. O que é muito relevante, uma vez que cada um tem a sua realidade. A gente não pode querer padronizar também todas as escolas e suas comunidades, como elas funcionam. A escola é que sabe como é que funciona, né? O diretor ali, o corpo de professores e tudo mais. Então, assim, é uma pena
que a gente não conseguiu entrevistá-la, até para ela poder esclarecer mais como está a rede hoje preparada sobre isso, né? Até do ponto de vista estrutural, né? Porque a gente sabe que tem escolas que não têm condições estruturais, tem problemas, não tem classe, tem não tem fiação elétrica decente. Não tem sinal de internet direito. Então, imagina a situação desses alunos, né? Então, fica aqui o registro, né? Que seria bem interessante, num próximo momento, a gente conversar com a secretária também. Leda Aros, quer fazer uma colocação? Não, eu só reforçaria que, assim, o depoimento do professor Ricardo, né? Nos dá uma amostra, assim, da complexidade, né? Da tarefa que os professores estão enfrentando, né? Assim, realmente é muito complexo, né? Eles estão tendo que se virar, sabe? Para fazer chegar esse conteúdo aos alunos. Muitas vezes sem ter os elementos... sem ter todas as melhores condições, né, para fazer isso. E eu acho, assim, extremamente louvável, né, o trabalho deles. Eu acho que tem que ser valorizado, assim, sabe? Tem que ser lembrado isso, né? Porque a gente fala muito do problema da educação, do ponto de vista dos estudantes, né? Das dificuldades que eles estão tendo, mas a gente não fala muito quase, não se ouve as pessoas comentando sobre as dificuldades dos professores, né? Pelo que os professores estão passando, né? Eles não estão em casa de férias, né? Eles estão trabalhando, como ele disse, até mais do que antes, devido a todo o material que é preciso ser produzido, né, de uma forma criativa até, né, para fazer chegar aos estudantes. Então, assim, é impressionante, assim, né, esse relato. Ressaltando que o professor John, ele é um professor de artes, e aí as artes tu tem a parte prática. Você vai trabalhar, um manual, né, e como fazer isso remotamente. O desenvolvimento da criatividade, né? Exato. É verdade. São muitos desafios mesmo. E a gente tem mais uma sonora da Sandra Freiner. A Sandra é mãe, tem 2 filhos, ambos de 7 anos, um menino e uma menina. E ela comentou também sobre a questão que os pais tiveram de se adaptar a um novo modelo de aula, em plataformas digitais desconhecidas pela grande maioria e num curto espaço de tempo, assim como os professores. Pode rodar a sonora dela, Vitor. Claro que não é fácil. Para as crianças, às vezes reclamam que não querem fazer as aulas. Muitas crianças deixam o microfone ligado, interrompendo a aula da professora, que a todo momento tem que pedir para que os microfones fiquem desligados. E isso deixa os meus filhos um pouquinho irritados. E aí eu tenho que explicar que tem que ter paciência, e que as coisas vão melhorar, que com o tempo todo mundo vai entender melhor a situação. Enfim, isso muitas vezes gera um pouquinho de estresse para os meus filhos. Mas eu também tenho o privilégio de estar em casa, eu não trabalho fora, e então eu consigo auxiliar as crianças em todas as aulas, o que eu acho que facilita a aprendizagem deles, que não é a realidade de muitos pais que trabalham, e eu nem consigo imaginar como seria trabalhar e dar conta de todo o conteúdo que a escola manda. Neste momento, acho que nós pais, juntamente com a escola, temos um papel necessário para que este conteúdo que é passado seja fixado pelas crianças. E isso exige um tempo maior que às vezes os pais que trabalham não conseguem dar conta. Mais uma situação delicada, gente, é muito delicado o papel que a Sandra colocou, o papel da escola, o papel da família, o papel, né, dos professores com os pais, no meio disso tudo, o aprendizado das crianças, que como a Sandra muito bem pontuou, estão sim estressadas, as crianças se estressam também com toda essa dinâmica nova, né, Sil? O tempo todo em casa também, né? Isso. Sem contato com os coleguinhas. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Agora eu vou brincar, eu vou assistir TV ou eu vou estudar. Exatamente. Né? E ressaltando que a Sandra, os filhos dela
tem um ambiente eletrônico, pelo que a gente... Sim. Um meio, né? Um meio online, onde eles têm esse contato com o professor, com a figura do professor, né? Que não é a realidade de todos. E mesmo assim... Eles enxergam o professor. Existe um ambiente, né? Virtual, né? Não é eletrônico, um ambiente virtual. E que eles enxergam o professor e mesmo assim a Sandra tem que estar ao lado deles. Supervisionando, monitorando. Auxiliando, como eles vão fazer o contato com aqueles instrumentos que estão ali na frente deles, de desligar o microfone e tudo mais, né? E para que eles aprendam, né? E não se dispersem. Sim, e é bem difícil mesmo. Lê, agora a gente vai chamar a sonora da Candice, a Candice Valduga, caxiense, atriz. Ela está morando no Uruguai, uma escola muito bem conceituada, não é, Lê? Sim, uma escola internacional no Uruguai. Fica em Punta del Este. E ela nos contou que já havia um preparo no Uruguai para enfrentar uma situação de isolamento social. E as aulas foram suspensas, ou estão suspensas desde fevereiro. E ela conta também que a própria diretora deste colégio, o International College, esteve em 3 continentes antes do coronavírus estourar na América do Sul, e que por isso ela passou a acompanhar todas as questões da pandemia desde dezembro. Então a escola parou no dia 14 de março e já no dia 16 os alunos tiveram a primeira aula virtual, ou seja, não ficaram nenhum dia sem aula. A Candice é diretora da companhia de teatro desta escola, deste colégio internacional. Vamos ouvi-la então. Sobre a eficácia do online, né, do virtual, depende muito do aluno, muito da criança. Eu te digo em base aos meus filhos, né? Um tem 17, outro tem 14. Um se adaptou muito bem e o outro não se adaptou. Mas teve que entender. Foram 3 meses, né? Eles voltaram essa semana, metade virtual, metade presencial, porque o turno deles, a aula deles é integral, né? Que como é bilíngue, eles têm metade em inglês, metade em espanhol. Então eles estão voltando meio a meio por enquanto. Essa semana foi a primeira, está sendo a primeira, e com tapa-bocas, que é máscaras, né? Tapa-bocas, viseira, tapete com sanitizado, desinfecção de todos os materiais, enfim, eles são borrifados na entrada, aquela coisa toda. As salas foram todas adaptadas, eles não têm almoço, né? Então como é meio a meio, na hora do almoço troca, ninguém está comendo no colégio, nem lanche, tem que levar de casa, porque biblioteca, salões, refeitório, restaurante, cafeteria, tem bastante coisa de comida ali, está sendo tudo usado para sala de aula. Eu estive acompanhando, claro, o pai que está trabalhando em casa é mais difícil, né? Eu, como entrei em seguro-desemprego, pude acompanhar mais de perto, por não estar trabalhando, mas eu acredito que quem está trabalhando fica mais difícil acompanhar, né? Como meus filhos não estão em fase de alfabetização, que eu acho que é mais difícil, né, para os pais, eu não passei por esse problema. A minha pequenininha, que está no primeiro da educação infantil, é que eu tenho que me dar mais trabalho, né, porque ela tem as classes virtuais, aí eu tenho que estar junto, porque daí eu conecto, é ela que faz a aula, mas eu fico ao lado para ela não mexer no computador e sair do ar, né? Muito bom, Candice, depoimento, a gente agradece. E o Estúdio Contexto também está saindo do ar. Este podcast 03, este podcast está terminando, não o Estúdio Contexto. Sil e Lê, vocês querem deixar algum recado, uma reflexão? Na realidade, esperamos por dias melhores. Amém. É isso, né? É isso. Vamos torcer que as coisas melhorem o quanto antes, para todos. É isso, então, agradecendo sempre o apoio do Vitor Lemes, da Valve Áudio e Vídeo. Este foi o podcast 03 do Estúdio Contexto. A gente se vê logo mais. Um abraço a todos.